Olha, Eduardo, claro que quando a gente estuda essa questão, a leitura deste trecho, deste livro que você disse, nos traz respostas até relativamente rápidas quando a gente estuda a questão. Só que isso é algo profundo, essa questão da degeneração da Igreja Católica que teria acontecido a partir do século IV. Isso não é uma brincadeirinha. Isso não é um papo de pentecostal. Esse tipo de argumento não é uma coisa nova no protestantismo. Né? Essa visão da história cristã exposta da forma como você colocou, como tendo havido uma degeneração a partir do século IV, é algo que remonta ao próprio século XVI. Houve uma obra de pseudo-historiadores protestantes alemães do século XVI, chamado As Centúrias de Magdeburgo, no qual esses historiadores protestantes eles leram a história cristã à luz do protestantismo. E o fundamento principal da argumentação deles, da leitura deles, é exatamente essa. E foi justamente como resposta às Centúrias de Magdeburgo que, sem dúvida, um dos maiores, se não o maior historiador da igreja, que foi o cardeal Baroni, escreveu os seus estupendos e, infelizmente, não traduzidos, Análises Ecclesiasticae, né? Que é a história da igreja, e o cardeal São Roberto Bellarmino escreveu, né, não somente respondendo à Centúria de Magdeburgo, mas em grande medida da controvérsia cristã, né, que é um livro em vários volumes que o Centro Dom Bosco está traduzindo. Tem os 2 primeiros volumes já traduzidos pelo Centro Dom Bosco, sobre a igreja e sobre o Papa. Então, essa visão protestante não é uma brincadeirinha, né? É uma coisa séria e é uma necessidade. Igual eu estava falando com você, essa ideia de que Constantino teria fundado a Igreja Católica ou Constantino teria promovido uma mudança tal dentro do cristianismo a ponto de paganizá-lo, criar uma igreja paganizada, um cristianismo paganizado, é algo que é uma necessidade do protestantismo. Por quê? O protestantismo ele surge como uma tentativa ou como uma argumentação, ou argumentando, né, como uma tentativa de restauração da pureza original que, segundo eles, a Igreja Católica teria promovido. Só que seria necessário para eles, para os protestantes, identificarem um momento na história em que isso teria acontecido. Uma necessidade, porque algum momento teria que ter havido um rompimento, porque senão não haveria justificativa para a sua própria atitude de protesto, de revolta, de rebeldia, de revolução, enfim. Então, eles situaram o século IV, que é o século em que a igreja deixou de fato de ser uma religião perseguida pelo Império Romano, e progressivamente foi se tornando religião oficial, foi se tornando religião do Império Romano. Não é? Constantino deu a liberdade de culto, o Império foi se cristianizando, até que no final do século, em 380, o Imperador Teodósio tornou a religião oficial. Foi Teodósio, né, que tornou. Isso também é uma confusão muito grande, né? Todo mundo diz que foi Constantino, e na verdade foi Teodósio. Né? Constantino deu liberdade de culto, né? É claro, ele favoreceu muitíssimo a igreja, ele progressivamente se converteu também, então ele favoreceu a igreja. No reinado dele, a igreja foi se tornando a religião mais favorecida, sim, mas religião oficial foi o imperador Teodósio em 380, né? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos após a morte de Constantino. Enfim, então é uma necessidade do protestantismo situar um momento histórico que isso teria acontecido para justificar a própria atitude protestante. Porque é um fato, né, que o protestantismo, em qualquer vertente que for, ele padece profundamente de alicerces históricos. O protestantismo, qualquer doutrina protestante que seja, a melhor que seja, no sentido lógico, da estruturação lógica do sistema doutrinário protestante, por mais lógico, né, que ele seja, ele vai ser sempre hermético, né, fruto de uma série de ideias. Só que, por mais que este indivíduo, por exemplo, Calvino, né, que você estudou bastante aí ao longo da sua vida, por mais lógica interna que tenha o sistema calvinista, ele não sobrevive ao juízo histórico, porque ele é fruto de uma ideia, de uma abstração da cabeça de alguém que não
raízes históricas. Claro, alguns protestantes, né, como os autores das Centúrias, terão, né, que dar uma justificativa histórica para os seus atos, irão lá estudar história. Só que, para justificar esse sistema próprio e desconectado da realidade que eles criaram, eles terão que identificar na história um momento em que teria havido esse rompimento. E o momento escolhido foi o século IV. Por quê? Justamente porque a igreja deixou de ser perseguida para se tornar religião oficial do Império Romano ao final do século. Foi um processo de 70 anos, desde a paz de Constantino até o Edito de Tessalônica, de Teodósio. Agora, respondendo a sua pergunta, só queria pontuar esse aspecto para a gente começar. Que é uma necessidade do protestantismo. Agora, cumpre aferir se esse argumento histórico sobre o qual eles embasam a sua atitude religiosa faz sentido. O fato é que, quando a gente observa a igreja no século III e a igreja no século IV, se trata da mesma igreja, em todos os seus aspectos essenciais. Na sua organização hierárquica, no primado do bispo de Roma, do Papa, sacramentos, o culto dos santos, tudo isso que os protestantes detestam, né? A devoção a Nossa Senhora. O que acontece de fato que muda para a igreja no século IV? A sua situação perante o mundo. Antes ela era perseguida e deixa de ser.